Histórias de restauração. Eu tenho um amigo que trabalha com restauração e ele teve uma oportunidade de restaurar um prédio muito antigo, e um dos pontos mais importantes daquela restauração foi descobrir a cor original que foi pintado aquele prédio. Para que isso pudesse acontecer, ele e toda a equipe precisou ir tirando casca por casca de todas as pinturas que foram feitas ao longo dos anos, das décadas, até que chegassem e descobrissem a cor original a qual aquele prédio antigo foi pintado. Isso é muito interessante porque uma obra de restauração ela necessita de vários processos para que ela possa acontecer e trazer à tona a forma original, a beleza original para a qual aquele prédio, aquela estrutura foi projetada. É assim também as nossas vidas. O livro de Juízes, capítulo 13, vai falar sobre a história de Sansão, um homem que foi chamado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, mas que cai na desgraça, que se deixa levar por muitas questões da sua vida e tem um final trágico. Mas mesmo assim, no seu final, Deus o usa e ele se permite ser usado por Deus, restaurado agora para cumprir o propósito de Deus. O que a gente aprende com isso? A nossa vida também é assim. A gente passa a vida construindo coisas, desenvolvendo relacionamentos, desenvolvendo coisas novas. A construção faz parte da nossa vida. E Deus também tem esse desejo de construir em nós coisas boas, coisas relevantes, algo que nos dá prazer em viver. E durante muito tempo da sua vida você passou construindo coisas, construindo relacionamentos, desenvolvendo projetos ousados, poderosos que abençoaram muitas vidas, realizou tudo que você projetou ao longo da sua caminhada, mas por algumas circunstâncias você parou. Você parou de construir, parou de desenvolver aquilo pelo qual você foi chamado, e tudo aquilo que você havia construído ao longo do tempo começou a se deteriorar. Seus relacionamentos se deterioraram, tudo aquilo que você começou como projeto e que alcançou o sucesso em algum momento da sua vida, agora se vê ao ponto do fracasso. Tudo aquilo que foi construído se destruiu e agora é preciso urgentemente de uma restauração. Na vida de Sansão nós podemos ver 3 momentos quando estudamos o texto. Primeiro momento, o menino que foi chamado de Nazireu, e Nazireu significa no hebraico Nazir. Nazir é a palavra hebraica para consagrado, separado. Então esse é o primeiro momento da vida de Sansão. Seu segundo momento, agora levado pelos seus desejos insaciáveis, ele deixa o seu chamado se deteriorar, ele se envolve com questões que mais agrada ao seu próprio ego do que agrada a Deus, o qual o chamou, o qual o separou. E o seu terceiro momento, de um homem que é humilhado, derrotado, mas que no seu último momento de sobriedade, de entendimento, de cumprir o desejo de Deus, clama ao seu Deus, ele é restaurado por suas forças e então cumpre, dando a sua própria vida para cumprir aquilo pelo qual Deus o chamou. Ele morre, mas morre cumprindo o chamado de Deus. Mas agora com o seu coração restaurado, com a sua vida restaurada, mesmo num momento tão difícil. Como Sansão trilhou esse caminho de restauração? Como eu e você podemos, nos momentos mais complexos das nossas vidas, diante daquilo que em algum momento ou outro se destruiu, se desconstruiu, algo que fracassou, como que nós podemos, olhando esse exemplo de Sansão, olhando para a história de Sansão, sermos restaurados por Deus, trilhar esse caminho de restauração? Uma das coisas que olhamos para esse texto é que Sansão precisou reconhecer que estava cego.
No versículo 21 do capítulo 16 de Juízes, os filisteus, diz o texto, que os filisteus furaram os olhos de Sansão. Mas o mais interessante aqui é perceber que os olhos de Sansão já haviam sido furados há muito tempo atrás. Sansão já estava cego há muito tempo atrás. Sansão, diz o texto, que ele queria tudo que agradava os seus olhos. Quando ele sai da sua parentela e olha para uma outra moça chamada Tímina, diz o texto que os seus olhos se agradam daquela mulher, e ele conversa com seus pais e queria tomar aquela mulher para ele, mesmo não sendo o direcionamento do seu pai. Depois os seus olhos se agradam de Dalila e daí por diante a sua destruição. Porque é isso que a cegueira faz. A cegueira causa destruição. Embora os olhos físicos de Sansão ainda estavam abertos, mas os seus olhos espirituais haviam sido fechados para o direcionamento de Deus na sua vida. O que tem cegado os seus olhos? O que tem cegado os seus olhos espirituais? O que tem impedido você de enxergar aquilo que Deus projetou para você? Há uma necessidade de reconhecimento de que há algo errado acontecendo. E como olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 51, um cego procura Jesus e Jesus pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? E a resposta daquele cego impacta os nossos corações até hoje. E ele diz: mestre, eu quero ver. Talvez seja essa a nossa palavra para Jesus, para Deus nesse tempo. Mestre, eu quero ver. Eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem restaurado em mim. Eu quero ver o propósito, a ação, o objetivo do Senhor se cumprindo na minha vida. Peça isso a Deus. Pai, mestre, eu quero ver. Assim como Sansão, então reconheceu a sua cegueira depois de ter sido preso por seus inimigos, o qual ele foi incumbido de derrotar agora por conta dos seus erros, das suas falhas, dos seus fracassos, da sua destruição. Ele tem os seus olhos furados, mas ele entende agora, em meio aos momentos mais difíceis, mais trágicos, mais humilhantes da sua vida, que havia um propósito para ele. Havia um propósito de Deus escrito para Sansão. E aí em Juízes 13, verso 5, deixa bem claro qual o propósito de Deus para a vida de Sansão, que era liderar o povo de Israel à destruição dos filisteus, libertar esse povo das mãos dos filisteus. Mas Sansão brincou com o seu chamado. Sansão deixou de lado o propósito de Deus para a sua vida. Só há propósito quando alguém é servido. O legado de Sansão, o propósito de Sansão estava ligado em servir ao povo, estava diretamente ligado em servir ao seu povo. Foi para isso que Deus o chamou. Esse era o propósito de Deus para a sua vida, servir ao seu próprio povo. Deus deu força fenomenal a Sansão para que ele pudesse, assim, destruir os opressores do povo de Deus. Mas Sansão brincou com isso. Sansão preferiu desejar e dar vazão mais ao seu próprio ego, mais aquilo que ele desejava. Ele deixava de lado o qual ele foi chamado, o propósito pelo qual ele foi chamado. Será que nesse tempo você não está deixando o seu propósito de lado? Deus te chamou para uma grande obra. Deus está te levantando para um novo momento e é necessário que você entenda esse propósito dele para a sua vida. Quantas pessoas estão buscando sentido na vida, perderam por conta das circunstâncias, das dificuldades, perderam o amor pela própria vida. Mas eu aconselho a você, quando isso acontecer, a visitar um hospital, e ali nós vamos perceber o quanto a vida é preciosa, porque aqueles que estão lá querem viver, querem mais da vida, enquanto muitos de nós estamos
por conta da rotina, das circunstâncias, por conta de uma decepção ou outra, perdemos o sentido de viver. Outros querem buscar alegria para o seu coração, mas estão tristes, estão desanimados. Visite os encarcerados, porque ali há carência de alegria. Há quantos estão aprofundados em situações econômicas trágicas, situações financeiras terríveis. Comece a ajudar um necessitado, porque assim você começa a perceber o quão abençoado você é, quão abençoado Deus te chamou para ser, seguindo o propósito dele, colocando o propósito, servindo as pessoas. Deus tem um propósito para você e o seu propósito está diretamente ligado em servir as pessoas que ele colocou ao seu lado. E por fim, diante dessa história que a Bíblia nos conta de Sansão, nós percebemos que nos seus últimos dias de vida, ele então é restaurado por completo, porque ele deseja se entregar a Deus na sua totalidade. No capítulo 16 ainda de Juízes, versos 28 a 30, Sansão vai dizer as seguintes palavras: que morra eu com os filisteus, porque quando ele se vê restaurado de suas forças, restabelecido com a força de Deus, ele então para ao lado das duas colunas do templo, onde a maioria dos filisteus estavam reunidos, a liderança dos filisteus estavam reunidos, e então com a sua força ele consegue destruir todo aquele local, vindo abaixo e destruindo, matando todos os filisteus que oprimiam o povo de Deus que ali estavam reunidos. E assim cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Não precisava ser desse jeito. Quem dera se Sansão se entregasse por completo a Deus antes de chegar a esse ponto. Na verdade, eu não gosto muito de falar sobre a história de Sansão, porque o seu final é um pouco trágico. Mas esse final da história nos mostra que não me importa o tempo, não me importa o momento. Quando nos entregamos por completo a Deus, Ele traz restauração para as nossas vidas. Então Sansão clama ao Senhor, se entrega por completo, cumprindo assim o chamado de Deus para a sua vida. Ainda há tempo para você se entregar mais a Deus, buscar mais da parte de Deus para a sua vida. Olha só o que acontece agora com o legado de Sansão. Embora tenha sido para nós, quando olhamos para essa história, poucas ações em direção ao propósito de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34, e se você não sabe, Hebreus 11, nós denominamos como a galeria dos heróis da fé. O nome de Sansão está escrito lá. O nome de Sansão aparece na galeria dos heróis da fé, porque ele cumpre a missão, o propósito pela qual ele foi chamado. Sansão trilhou esse caminho de restauração. Em seu coração ele foi restaurado por completo, cumprindo assim o chamado de Deus para a sua vida. Eu termino essa mensagem, essa palavra aqui para você, dizendo que para Sansão foi a sua última oportunidade de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Foi restaurado, aproveitou a sua oportunidade. Mas para você, essa pode ser mais uma oportunidade de ser totalmente restaurado. O que precisa ser restaurado na sua vida? O que precisa ser restaurado no seu coração? Para que isso aconteça de verdade, reconheça que aquilo que talvez está cegando seus olhos espirituais, entenda o seu propósito. Deus deu um propósito específico para cada um. Reconheça esse propósito, tente desenvolver isso servindo alguém e se entregue por completo. Ainda dá tempo de você se entregar por completo aos cuidados de Deus, para que a restauração aconteça em você e você se torne alguém que cumpre verdadeiramente o chamado de Deus nesse mundo. Deus te abençoe.